Oi, Isabela, Oi, eu posso te mandar uma imagem por WhatsApp e você me fala o que pode ser, se não for sim, incômodo? sim. Assim que der, eu te respondo aí, tá? Tá bom, então. A Milena tem seu WhatsApp? Tem, pode pegar A pra Lisa? Tá Tem, pode bom, pegar. obrigada. De nada. Então, vamos lá. Então, eu estava falando leito da ferida, né? Voltando, relembrando vocês o que que significa quando fala leito da ferida. Então, o leito da ferida está seco, sem umidade aparente. Então, quando eu bato o olho, eu tenho que ser capaz de interpretar a ferida toda. Então, a leito da ferida lá no meio está sequinho, sem umidade aparente, né? Tá seca aqui, ó, seca, seca. Essa daqui também tá seca. Não precisa de cobertura absorvente. O que é cobertura absorvente? Tem feridas, a gente vai ver quando tiver em coberturas, que, igual aquela que eu estava mostrando, o leite da ferida, ó, que ela tá tão molhada, com tanto exsudato, que eu tenho que colocar algo ali em cima que vai secar essa quantidade de umidade. Além de tratar a bactéria, né, porque que está amarelo e verde ali é contaminação, além de tratar a contaminação, eu preciso colocar um tipo de cobertura que vai secar um pouco daquela umidade ali. Porque aquela umidade, da proporção que está essa aqui do cantinho, ó, ela vai atrapalhar o meu tecido de cicatrização. A célula não vai conseguir trabalhar aqui para poder cicatrizar, tá? Então, quando eu vejo a ferida sequinha, o leito da ferida sequinho, sem nenhuma umidade aparente, a pele não está brilhando, né? Estou vendo que não tem presença de exudato ali nem nada, não precisa de cobertura para absorver. Se eu colocar alguma cobertura nessa ferida aqui para absorver, ela vai absorver o quê? Não tem nada para absorver. Então, além de eu desperdiçar, eu posso ainda piorar o estado da minha ferida. Por isso que a gente tem que saber identificar o tipo de ferida e entender as coberturas. Porque, gente, vocês já sabem, né? Na 99,9%, quem vai resolver isso aqui são vocês. Não é o enfermeiro, muito menos o médico, quanto mais uma equipe de estomoterapeuta. Vocês já sacaram aí, né? Lá no Odilon, quem é que vai avaliar um negócio desse? Vocês acham? Que tem muita frequência de lesão por pressão? Na Santa Casa. Então, quem vai fazer essa troca, essa avaliação, se tem presença disso ou presença daquilo, que já melhorou muito e agora está assim, sem assado, vocês fizerem plantão aí, né, para cuidar de paciente em casa, né, via home care, vocês têm que saber cuidar do paciente lá, senão troca por uma pessoa que tem mais conhecimento, que a família não tem conhecimento. Ela contratou uma pessoa exatamente, não quis um cuidador, quis um técnico de enfermagem, vai pagar a nível de um plantão de técnico de enfermagem, mas que para você ter conhecimento e tratar da lesão, né? Então, essa ferida ela não precisa de intervenção para aumentar a umidade, caso não esteja epitelizado. Então, vamos lá. Oi. Ontem eu estava trabalhando na farmácia, aí chegou um rapaz perguntando assim o que ele podia usar para enfaixar o pé do pai dele, que é diabético, só que não fosse faixa. Só que aí eu não soube responder para ele, que eu não conhecia nada além de faixa. Qual que seria a indicação? Atadura, né? O Uhum. pé dele, que ele estava com ferida, é isso? Isso, o pai dele. Só que ele não estava querendo usar a faixa porque estava grudando, sabe? Ah, Aí ele tá. perguntou se eu cobrir com alguma coisa além da faixa. Ele tinha que pôr a gazinha em cima, né? Para depois passar a atadura. Mas, Ah, mas não tá. Então, de qualquer forma, Mas aí depende, tem ferida que eu posso tampar, tem ferida que eu não posso, tem ferida que eu posso trocar todos os dias, tem ferida que eu não posso trocar todos os dias. Então, uhum. até para você indicar para ele lá é difícil, porque para você ser mais precisa, ser assertiva mediante o pai dele, você precisaria fazer uma avaliação da ferida. Uhum. Porque, pelo visto, por que está grudando? Porque tem muito exudato.
Se ficar tampando aquilo todo dia, ele vai resolver? Não, ele tem que ter algo certo para colocar ali. Está sendo cuidado de uma maneira certa? Não, porque senão não estava passando aperto e ir na farmácia pedir socorro. Não está sendo cuidado. A ferida vai continuar aberta? Vai. Vai sarar? Não. Vai continuar a dobrar a quantidade de exudado. Ele não sabe e nem foi numa atenção primária para cuidar. Saber o que que põe, o que que não põe. Porque no posto, ensina para o familiar, ó, hoje eu já troquei, já fiz isso tudo e coloquei. Ah, hoje você não mexe mais. Amanhã, quando for tomar o banho, pode tirar, faz isso e faz isso. Né? Então, e marca às vezes, né? A senhora vai voltar aqui semana que vem para eu ver como é que tá de novo, para ver se eu seguir os passinhos tudo direitinho meu, tá? Mas se não fizer igual eu expliquei, ela não vai melhorar nunca. Geralmente, a enfermagem da atenção primária dá esse retorno, esse feedback para o paciente, tá? Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada, então às vezes a gente quer ajudar, mas sempre avaliar o paciente, né? Não tem jeito, tem que ter avaliação. Então, aqui, ó, professor, então, uma ferida que é totalmente sequinha, às vezes eu vou precisar umidificar ela, igual está escrito aí, ó, precisa de intervenção para aumentar a umidade, precisa. Uai, eu achei que quanto mais sequinha, melhor. Vocês estudaram lá no primeiro módulo, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Até aqui tem que ter um equilíbrio. Então, muita prejudica, não forma o tecido cicatricial para cicatrizar e fechar. E pouca demais, seca, igual está aqui, a imagem nem brilha, né? Também é prejudicial. Então, eu tenho que ter tudo um equilíbrio. Eu não tenho que ter presença ali de secreção, não. Eu tenho que ter um tecido que brilha, um tecido hidratado, sabe? A gente vai ver mais para frente aí. Então, seco de tudo assim, do jeito que está, tem que estar lubrificado. Então, também não vai promover o processo de cicatrização ali, né? Então, ela acaba e para no meio do caminho, ó. Isso tudo é ferida que já fechou, olha onde é que tá escuro, ó. Fechou, isso aqui já é o ânus do paciente, ó. Já é a nádega, né? A nádega do lado de cá, aqui é uma sacral, que ficou feia aqui. Tá ótima, né? Em relação ao que já deve ter ficado, mas não vai fechar mais, porque aqui, onde está vermelhinho, eu tenho tecido de granulação, que a gente vai ver, que é o que vai promover a cicatrização. Aonde que está branco, róseo, não é o tecido bom. É um tecido que eu preciso melhorar ele para poder ele terminar de fechar aqui. E com essa secura toda aqui, não vai fechar, não vai resolver. Eu tenho que hidratar a ferida para ela voltar, ficar um pouco úmida, ter um pouquinho de umidade, para ela promover o processo de cicatrização. Tudo é complicado, por isso que não fecha, tá? Porque o cuidado tem que ser incessante. Outra coisa, aproveitando aqui que eu falei com você, sempre que vê uma imagem, a partir de agora, critique a imagem, né? Se eu não hidratar a pele do meu paciente aqui ao redor, ó, óleo de girassol, Bersane, ela vai abrir de novo. Então, além de cuidar e tratar do leito da ferida, o que é leito da ferida? Onde que o trem está zebrado, né? Eu tenho que cuidar os arredores da pele do meu paciente como um todo, porque senão ele volta a cozinhar a pele ali, por causa da pressão na cama, e abrir novamente, né? Estadiar aquela ferida ali novamente. Tudo é muito detalhe. Pronto. Como a gente está falando quanto ao volume, quanto à quantidade de lubrificação, né? Então, aqui, lá não tinha nenhum. Aqui eu já considero baixo. Então, o que é leito da ferida? É lá no meio, né? Onde está acontecendo a situação toda, ó. Leito da ferida. Então, baixo eu considero quando o leito da ferida está com umidade escassa, mas existe presença de umidade. O fluido não distribuído uniformemente sobre toda a área da lesão, ou seja, não está por igual. Umas áreas, deixa eu ver se eu aumentando aqui, fica melhor para vocês verem. Algumas áreas brilham menos, outras áreas brilham mais. Acho que agora eu aumentei, vai dar para vocês verem aqui. Um detalhe melhor, maior. Ó, tá vendo que o tecido brilha? Olha, aqui brilha, isso aqui é hidratado.
hidratado, não está seco. Mas não são todas as regiões, né? Aqui tem um pouquinho de lubrificação, tem um pouquinho de exudato também, ó, a presença entre meio aqui, parece que é uma ferida que está terminando de combater, ó, a bactéria. Mais no meio tem tecido que vermelho, ó, doido para cicatrizar, mas esse resto de bactéria que não deixa. É uma ferida, olha, que já foi maior, ó, ó, a borda aqui, ó. Então, precisa de cobertura que mantenha a umidade. Então, eu preciso manter uma das coberturas que eu vou colocar aqui na ferida, eu preciso que ela mantenha essa umidade que está aqui presente. Mesmo que seja baixa, que ela mantenha. Porque vai ser importante para eu manter, conseguir tratando, seja com antibiótico oral, ou seja com outras coisas tópicas também, essa bactéria que está ali presente, e eu promovendo esse processo de granulação ali. O que é granulação? Sempre que você ouvir em granulação, é um processo positivo, é um processo bom, é onde a pele fica vermelhinha, viva. Igual tá essa bolinha aqui que eu fiz, ó. Aqui, ó. Toda vez que eu ver um tecido assim no leito da ferida, é uma característica boa. Mas não adianta ela tá só essa bolinha, ela tem que estar o leito da ferida toda. Então, aqui tá as coberturas, mas eu não vou nem citar, esse aqui eu esqueci de deletar, para a gente poder estudar a parte. O que eu ponho nessa ferida? Porque isso promove isso, isso e isso. Nós vamos colocar para secar, para aumentar ou para manter? Então, aqui eu tenho baixa umidade, mas eu tenho que usar uma cobertura que vai promover a manutenção, vai continuar mantendo, vai continuar mantendo o pouco que eu tenho. E o moderado? A quantidade moderada é quando o leito, né? O leito da ferida. Então, vamos lá, aqui, ó. O leito da ferida tá molhado uniformemente, ou seja, aqui tá todo molhado, né? Mas tá de exudato, ó. Molhado, molhado, mas todo de exudato. Ao redor também, né? Sem ser dentro do leite, tudo tá brilhando. Mas o fluido apenas a área da lesão e não compromete a pele adjacente. Precisa de cobertura com baixa absorção do exudato, que mantém a umidade ideal. Então, aqui eu vou ter que colocar alguma cobertura para dar uma moderada aqui nisso aqui. Porque tem uma umidade presente aqui a mais do que o desejado. Muito é ruim e baixo demais também é ruim, né? Oi? Esse tipo de ferida aí, coloca gase também? Coloca, mas aí para você colocar as coberturas, né? Eu tampo hoje, eu coloquei a cobertura, eu tenho que tampar. Se eu deixar aberto, ó, o lençol do paciente passa lá e tira, ele rela um pé no outro, ele vai tomar banho, às vezes mosquito posa, alguém pega, ou em alguns momentos eu tenho que tampar por essas precauções que eu te falei agora, e em outros momentos eu tenho que tampar, porque senão a pele, a ferida, não vai agir ali. Eu tenho que tanto que às vezes a gente não pode trocar no mesmo dia. Por quê? Porque algumas feridas demoram até 2 dias para poder sugar o medicamento todo e fazer o efeito. Só depois que eu posso abrir e trocar o meu paciente. Porque senão eu vou desperdiçar o produto que eu pus ali. Eu posso tomar banho, gente? Eu posso. Eu só não posso, eu boto o pé numa sacolinha, eu marro uma toalha naquela região, só não posso molhar, tá? Então, vai depender também do tipo de paciente, né? Do tipo de ferida, do tipo de lesão. É muito detalhe. Tem que abrir para avaliar, para eu saber o que eu vou fazer naquele momento. Essa aqui, já dá para você ter uma visão do que eu estou falando aqui, ó. Então, como que eu tenho volume alto? É quando o leito da ferida lá no meio está com umidade intensa, muita. E os fluidos recobrem toda a lesão. Eu não consigo ver nenhuma parte vermelhinha. A pele ao redor também, né? Pele adjacente. Precisa de uma cobertura, que é um medicamento, com grande capacidade de absorver o exudato.
Existe, professor, um medicamento que a gente vai pôr, que vai dar uma secada aí? Existe, tá? Em uso de gases convencionais, essas gasinhas que a gente põe, né? Precisa-se aumentar a quantidade e a frequência da troca diária do curativo. Então, aqui já é diferente. Ó, agora eu vou aumentar a imagem, para vocês verem detalhes a mais da lesão. O que eu tenho aqui ao lado? Acabei de abrir uma ferida, ó, para avaliar ela. Olha aqui a gazinha, como que tá? Toda absorvida de exudato. Toda. E não tem só uma camada de gazinha, não. Ó, tem outra camada por trás, ela tá toda molhada. Toda. Então, e a ferida tá diferente? Tá. Se eu considero aqui como alto, o leito da ferida, né, que recobre toda a lesão, aqui eu já estou vendo, ela não está cobrindo toda a lesão. Mas por que não está cobrindo toda a lesão? Porque eu coloquei a cobertura para secar, absorveu o exudato, a gazinha absorveu, bonitinho, e melhorou o aspecto da ferida. Agora eu começo a tratar de uma outra forma. Aqui ficou excelente. Olha o tanto que absorveu. Professor, se eu tiver com ela toda molhada e colocar a gazinha, vai transferir para a gazinha? Não. Se eu não tiver o produto, né? Um produto não, um reagente, o fármaco, né? A composição que faça com que essa reação fisiológica aconteça, não vai acontecer. Não é uma gazinha que eu vou pôr, gente, para poder secar um trem, não, ir lá e fazer assim, não, ó, senão eu mesmo podia fazer e secar. Por que se eu fizer isso não vai conseguir secar? Porque a secreção, ela é o quê? Aquosa. Olha só. Eu consigo ir lá e botar um trem assim, vai limpar? Não vai, ela está impregnada na pele. E outra coisa, eu posso esfregar, quando a gente for aprender a limpar uma ferida dessa, eu posso fazer assim na ferida? Eu não posso também. Por quê? É uma ferida que eu já rompi todas as camadas quase aí da pele, né? Estou até a derme, a segunda, por exemplo. Se eu fizer um esfregaço, o que eu faço? As células que contém ali, que eram células boas, sadias, de granulação, que estavam prontas para poder trabalhar, para fechar, eu fazendo isso aqui, ó, eu acabei de acabar com elas todas. Então, ferida nenhuma, a gente faz esse esfregaço, tá? Então, tem todo um zelo e um cuidado, porque eu melhoro uma parte e pioro outra. Então, aqui, a ferida está com alto, né, índice aí de umidade, eu não consigo promover uma área de cicatrização sadia enquanto tiver dessa forma, ela não vai fechar. Outra coisa, vou voltar de novo. Se eu fizer só esse processo aí para eu absorver, vai resolver o problema da paciente, igual tá essa aqui, a segunda, ó. Se eu fizer só isso aqui, vai resolver o problema dela? Daqui uma semana vai estar fechado? Daqui um mês? Não. Por quê? Vai não, professora. Vai não, por Porque quê? não fez os cuidados devidos. Porque o quê? Não fez os cuidados devidos ali naquele machucado, professora? Não, eu digo assim, essa imagem aqui, eu queria que tirasse o exudato. Eu consegui te tirar, ó. A gazinha absorveu tudo. Só desse jeito aqui que ela ficou agora. Daqui para frente ela fecha sozinha? Não. Não, vai ter que continuar cuidando. Se não tiver alimentação contínua, o cuidado de ficar avaliando, igual essa pessoa está avaliando bonitinho, tirando a gazinha para olhar como que a gazinha está, como que o aspecto está, fazer toda a sepsia, olhar de acordo com o tempo certo e as coberturas em tempo hábil. Hoje eu entro com isso. Hoje eu já não posso entrar com isso, porque o tipo de tecido está assim, assim, assado. Então, nós vamos entrar com isso e depois a gente entra com isso. Então, se bobear aqui, um dia começa a voltar para trás. E eu sei que tem que voltar a linha de raciocínio de tratamento toda para trás. Então, aqui a gente... Isabel, Oi. nesse tipo aí de ferida, a gente só usa luva de procedimento comum, né? Sim, luva de procedimento comum, tá? Luva de procedimento comum. Aí, em alguns momentos que o enfermeiro faz nós vamos ver também, faz aquele,
que chama desbridamento, né? Ou aquela ação ali de tratamento, tem um nome próprio, que é tirar aquela crosta preta que fica lá, que é a necrose. Aí ele vai todo com um procedimento cirúrgico, vai com campo cirúrgico, vai com bisturi, né, para poder debridar, tirar aquela capa preta por cima, vai com a luva de estéreo, bota o campo cirúrgico ao redor para não contaminar. Aí sim, mas esse procedimento, segundo o Código de Ética, não pode ser feito por vocês. Aí, se você observar uma ferida que o paciente está dessa forma, na hora que você estiver dando banho, você vai relatar e passa, né, pessoalmente também, lembra desse cuidado com o seu paciente, procuro na chamada de vocês, passa para o enfermeiro supervisor também. E na sua evolução, não deixe de falar que você falou para a supervisora fulano de tal. Tá? Passado também para a supervisora Marina, sobre as características, né, da lesão da senhora Maria, que eu avaliei durante o banho, né? Que quem dá o banho é vocês. Quem avalia qualquer tipo de coisa no corpo inteiro que aconteceu com o paciente é vocês que fazem essa observação criteriosa. E você pode só evoluir? Pode, mas você só evoluir no papel vai resolver alguma coisa? Não vai, né? Ah, professor, mas o certo é ler, o povo lê. Não, gente, não dá tempo no hospital de eu sentar e ler o prontuário do meu paciente. Desde quando ele deu entrada, há 30 dias atrás, são milhões de evoluções que todos nós fazemos por hora. E o meu cuidado, o meu zelo com o paciente? Não, eu vou evoluir, porque é da minha competência, eu preciso registrar que eu visualizei isso, porque é da minha competência ética, mas eu preciso comentar, né? Passar essa informação para uma pessoa tomar providências, que é a primeira pessoa é o enfermeiro, ponto. Se vai subir essa instância para o médico, isso aí é o seu supervisor que vai resolver. Mas o que você não pode deixar de passar é para o seu supervisor, tá? Então, aqui eu faço, né, essa troca, vai depender, aqui está escrito quantidade, eu preciso saber da quantidade e tudo mais para saber se eu vou fazer essa troca diária. Então, nem sempre eu vou fazer essa troca diária. Então, depende também de eu avaliar caso por caso de cada paciente. Quando eu falo, agora a gente passa para outro tipo de classificação. Então, antes nós vimos a questão do odor, que nós começamos hoje, e a quantidade de secreção ali presente. E agora nós vamos para o tecido. Então, qual que é o tipo de tecido que esse paciente está apresentando agora? Então, ele pode mudar, professor? Antes eu classifiquei ele de um jeito, agora ele é de outro? Sim. A ferida não vai mudar a característica? Eu consegui, antes era um tipo de tecido, agora é outro, porque o paciente já regenerou, né? Já melhorou, já criou tecido ali já. Então, tipo de tecido, são vários. Primeiro que a gente vai ver é o tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, como que eu vou identificar ele numa imagem? Inclusive, essa imagem aqui, número 1, vocês já viram ela hoje, mas classificando um outro tipo de coisa, né? Era a ferida onde que estava, não lembro lá em cima. Então, é onde que estava seca. Tecido recém-cicatrizado. Então, tecido epitelial, se eu pegar uma imagem assim, gente, ó, deixa eu voltar bem, sim. Nós não estamos com pressa, né? Se eu pegar um tecido assim, é tecido epitelial? É um tecido de características de cicatrização, igual está falando ali? Não. 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 De jeito não tem parte aqui, não tem parte nenhuma, não é tecido epitelial aqui não. Eu só vou chamar de tecido epitelial quando eu ver as características presentes dessa forma. Ó, tecido epitelial é um tecido recém-cicatrizado, igual eu tinha explicado lá em cima, que não era nem para eu ter explicado. Por que aqui está mais róseo? Porque aqui começou a cicatrizar e teve uma evolução perfeita, mas parou porque eu preciso promover mais umidificação ali, uma série de outras coisas para ela continuar fechando, mas deixei de saber, já é uma ferida que fechou, graças a Deus, recém-cicatrizado. Por que realmente é recém-cicatrizado? Por causa disso aqui, ó. Essa parte aqui toda fechou e aqui continua aberto.
Ou seja, eu estou vendo que é continuação da ferida toda. Então, tecido epitelial é sempre esse da cor róseo claro, sempre, sempre. Ou um pouco avermelhada, assim, porque ela também é um pouco avermelhada, né? O que é tecido de granulação? A gente vai ver mais para frente. Depois dessa aqui, eu acho. É onde que é vermelhinho. Lembra que eu sempre falo? Gente, tecido de granulação é o bom, tecido de granulação é o bom. Toda vez que eu estou tratando uma ferida, eu tenho que promover tecido de granulação, eu tenho que correr atrás do treinamento para ver essa ferida com tecido de granulação. A nossa intenção do foco da luz do túnel o tempo todo é promover tecido de granulação ali naquela ferida. Tem vezes que a gente acha que a gente está perdido no fim do túnel, né? Porque a coisa mais difícil de você enxergar numa lesão igual essa aqui, por exemplo, ó, é tecido de granulação, né? Essa segunda aqui, ó. Mas pode alcançar? Pode. Mas eu preciso... Aqui também tenho. Aqui eu tenho um rosa, róseo. Aqui eu já tenho mais um vermelho, ó. Aqui é que já fechou? Essa bem no meio aqui, ó. Essa aqui, sim. Recém-cicatrizada, ó. Aqui também, ó. Bem recém-cicatrizada. Mas que facilmente volta, né? Mas que facilmente volta do jeitinho que estava para pior. A todo amarelo, de exudado, com verde, com não sei o quê, não sei o que lá. Cuida não, você vê, larga aí, você vê. Nossa Senhora, volta e volta mesmo e volta rápido. Outra coisa, olha o tamanho que era essa lesão e que fechou, olha. Que bênção. Tá tudo muito sensível, né? Igual a gente falou assim, ó, muito recente. Tem que continuar todos os cuidados ali, porque é um tecido fininho, fininho que tá. Então, todo cuidado ainda é pouco, mas é uma vitória gigantesca, né? Imagina o paciente chegar a nível de uma lesão dessa. Nossa, é raro, tá? Infelizmente. Deixa eu só mudar aqui, que eu fui lá para cima. Aí. Pronto. Então, nós vimos aqui que o primeiro tipo de tecido, como que eu vou visualizar ali, é o tecido epitelial, que fica aquela parte mais rósea, clara, que é cicatrizado. E o tecido que eu sempre falo, ele aqui já, ó, de granulação. É o todo vermelhinho, maravilhoso. Então, é um tecido, né, ali no leito da ferida, que é viável para uma cicatrização. Então, por isso que eu falei com vocês, a luz no fim do túnel que a gente busca é o tecido de cicatrização, de granulação. Por quê? Ele é viável para uma cicatrização. Se o meu paciente tem, pode saber que ele está evoluindo para fechar. Mas, no meio do percurso aí, se fraquejar no tratamento, isso aqui todo zebra, e é esse aqui, ó. Por quê? É uma ferida muito grande, muito extensa, muito aberta, muito vulnerável a receber qualquer coisa do ar do meio ambiente. Eu não preciso, gente, nem de uma mosca pousar ali, não, né? Às vezes, só o ambiente, micro-organismos, já cai ali, já faz um estrago danado de contaminação, começa a ter pontos e focos ali de secreção e zebra o trem todo. Então, é um cuidado, um zelo, assim, intenso, né? Então, o tecido de granulação é esse que vai promover a cicatrização, que é fechar a ferida, e quando saudável, apresenta coloração vermelho vivo, brilhante, granular. Observação, nas situações de comprometimento da vascularização ou colonização crítica, infecção da ferida, manifesta-se com coloração rosa pálida. Então, pode ser que ela não seja tão vermelho, intenso, vivo, assim, gritando? Sim, mas não seja tão rosa clarinha, róseo, seja um vermelho menos intenso, sabe? Mas não deixa de ser um tecido de granulação que está formando? Não, né? Então, são imagens boas, né, quando eu vejo o paciente dessa forma.
Às vezes, o paciente pode ficar daqui para cá, com esse tecido de granulação, top de linha, mas daqui para cá ele ainda ter focos de contaminação, sabe? Então, eu tenho focos de tecido de granulação que está promovendo uma cicatrização. Significa que isso tudo aqui vai fechar e de cá vai ficar aberto? Não, porque o nosso organismo é um só, né? Então, outra coisa, problema de vascularização. O que é vascularização? Circulação sanguínea. Se tiver a circulação sanguínea prejudicada, ó, o sangue passando por aqui, ó, vai demorar mais a fechar. Então, geralmente são os pacientes diabéticos, né? Que tem alterações de hipertensão, não consegue fazer o controle e por aí vai. Por quê? Eu preciso da vascularização. Isso de infecção, né, professora? Isso, eu preciso da vascularização top de linha aqui, porque é o sangue que vai trazer O2 para os tecidos, lá para a ponta do meu dedão, é ele que vai trazer calor, é ele que vai trazer nutrientes através das células que eu comi, né? Um pé de galinha, que é um excelente colágeno para poder fechar minha ferida, né? E outros alimentos que são direcionados para cicatrização. Quem vai levar para lá? O sangue. Se não chega essa vascularização lá, isso tudo, não promove o processo cicatricial junto comigo. É o que eu falei, não adianta eu tratar, ter esse empenho todo topicamente, do lado de fora, externamente, sendo que eu não tenho o organismo funcionando a favor também, tá? É tudo muito intenso, mas as pessoas, eu acho que tinham que saber um pouco mais da gravidade sobre tudo isso, né? Se não me engano, esse é o último tipo de tecido. A última classificação relacionada ao tipo de tecido. Então, aqui eu já tenho um tecido de necrose, um tecido mesmo, necrose liquefeita. Ou eu posso chamar esse mesmo tecido de esfacelo. É mais comum nós ouvirmos necrose, né? Liquefeita, às vezes sim, às vezes não, mas a gente ouve mais necrose que esfacelo em segundo momento aí. Mas todas as terminologias descritas aqui estão corretas para eu fazer uma evolução relacionada a essa imagem que está na minha frente. Então, o que é essa necrose, né? Esse esfacelo? É um tecido desvitalizado. Revitalizado, é isso aqui, ó. Um tecido que a gente chama também como revitalizado. E um tecido desvitalizado. Ou seja, aqui revitalização, a gente não escuta aí nas propagandas, vai trazer uma revitalização para o seu cabelo, para a sua pele, né? Vai reviver, né? Alguma coisa assim que a gente escuta muito esse termo, desvitalizado, é quando tem essa morte aqui, né? Eu não vejo graça, tudo está muito, muito, muito ruim, espesso, viscoso, olha a concentração disso, grossa, né? Impregnada, grande quantidade. E também pode ter uma coloração esverdeada, né? Ó, esverdeado, 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 esverdeado. Amarelo e até esbranquiçado um pouco, né? Aqui tá mais esbranquiçado. Então, se eu tiver diferente para essa ferida, eu já vou colocar, né? A extensão de tanto a tanto, que nós vamos aprender extensão, apresentando na parte superior, porque aqui eu estou, todos esses termos que vocês já conhecem aí, ó. Aqui é o pé do meu paciente, ó. Não ri dos meus dedos, não. Pronto, o pé. Aqui eu tendo a chegar um pouco aqui em cima no joelho, né? E depois a parte da coxa aqui. Então, como que eu vou descrever ela na evolução, né? Então, ferida com tantos de extensão, acometendo até a derme, porque aqui não tem a última camada, vai até a segunda, apresentando, né, exudato, grande quantidade de exudato e também necrose no leito da ferida, na região superior, de acordo com a sua extensão. Ou seja, de acordo com a extensão, que é o comprimento, ela está na parte superior. Lembra-se lá da anatomia que tudo que é próximo do crânio é superior. Tudo que é próximo do
pé do chão, eu chamo de inferior. Opa, adoro escrever, né, gente? Ó, nossa, rabisquei o trem todo. Deixa eu ver se de tecido tem. Outra. Tem. Então, vamos lá. Necrose coagulativa. Piorou um pouco mais, né? Então, é um tipo de tecido também desvitalizado. Fala não. Para mim, essa foi a pior. Essa, eu já vi pior. Ela Parece toda uma queimadura. Assim, ela toda assim, só preta, sabe? Aqui até que tem pedaços aqui, ó. Mas aí tem que fazer a desibridação, não é, professor? Debridamento. Aqui não tem jeito, já era para ter feito. Essa paciente que já era para ter feito. Mas às vezes. Não sente dor, né, professor? Oi? Para fazer o debridamento, sente dor, acho? Não, por causa da profundidade, sente não. Eu vou passar um vídeo para vocês A depois. gente sente a gastura, né? Que eu lembro que a moça veio com meu avô. Tem. É pouco não. Então, a necrose coagulativa é esse tecido, né? Sem vida, né? A gente não vê nada de vida ali, parece estar morto, morto mesmo. De consistência endurecida, é duro mesmo, tá? Não é mole. E fortemente aderida ao leito das bordas da ferida, ou seja, tá vendo? Ela é impregnada, toda dura, toma conta de tudo, fortemente, ela é presa, só cortando com lâmina mesmo que ela sai, né? Não tem nem só amolecer com soro ali o dia inteiro apertando soro para descer água ali, aquilo não sai, não amolece, tá? E sua coloração varia entre acinzentada, marronzada e preta, né? Então, aqui ela é um pouco marronzada, né? Ó, essa primeira aqui. Aqui é a região sacral, tá? Aqui, ó, aqui no meio. Aqui a nádega do paciente, do lado de cá é outra. Já foi uma ferida muito maior. Olha aqui. Ela fechou daqui até aqui, ó. 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 Olha o tamanho. Mas deixou contaminar aqui no meio, né? Inclusive, gerar uma necrose. Sabe o que parece uma ferida dessa? Que a pessoa que cuidava desse paciente não está ali mais. Porque se promoveu o nível de cicatrização desse aqui antes, alguma coisa aconteceu, ó. Ou a pessoa que cuidava também não está ali mais, ou a alimentação está falha, ou está em falta um medicamento tópico para colocar aqui, porque uma ferida que fechou esse tanto, ela não deveria ter chegado, ela podia não ter fechado o resto mesmo, não, mas chegar da necrose para uma pessoa que já conseguiu fechar isso tudo aqui com tanto zelo, chegar a deixar da necrose, isso não dá de um dia para o outro. Ô, Isabela, o que aconteceu aí para ter dado? É isso que eu estou falando, aí. A pessoa, alguma falha no processo houve de muito tempo, né? Ou a pessoa que cuidava com tanto zelo não está ali mais, mudou de plantão, mudou de área, tá com outro, tá na ala B, e esse paciente é da ala A, ou tá com falha na cobertura, né? Eu estava com as coberturas tudo bonitinho, cuidando dele, acabou, eles não estão mandando mais cobertura. Mas também não tem a ver com a corrente sanguínea? A corrente sanguínea tem, mas aí deixou de dar um antibiótico para o paciente, está em falta,